igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Domingo de manhã, mas não é escola dominical, é culto, e culto tem fogo, culto tem glória, amém? Então, cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje não tem soninho, hoje tem a palavra, amém? Que você possa estar com sua mente fixada naquilo que o Senhor vai falar nessa manhã, que seu coração possa estar aberto naquilo que Deus vai fazer, porque é Ele quem faz, amém? Simplesmente somos um instrumento que nos colocamos à disposição para ser usado por Ele, amém? Glória a Deus. Abram comigo aí em Eclesiastes capítulo 3. Quem for achando vai dando glória. Glória a Deus por isso, o Senhor é bom. Amém, glória a Deus. Com reverência à palavra do Senhor, o texto diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Coloca a mão sobre o seu coração, vamos fazer mais uma oração. Soberano e eterno Deus, queremos nessa manhã nos colocar diante da Tua presença, que o Teu cabode, que a Tua glória possa estar neste lugar, Senhor. Que verdadeiramente essa palavra possa falar aos corações dos meus irmãos, da mesma forma que falou comigo, Senhor. Tenho certeza que foi o próprio Senhor que colocou ela em mim, para transmitir ela, da mesma forma que ela vai fazer a multiplicação, Senhor, sobre a minha vida, ela possa fazer sobre as vidas de todos que aqui estão, Senhor. Me desfaço de tudo aquilo que eu sei e penso, me coloco à disposição do Senhor, para ser simplesmente um instrumento neste lugar. Por isso usa a minha boca, Senhor, tira todo o nervosismo, toda a vagação de mente, todo esquecimento, e tudo aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, eis-me aqui, Senhor, para ser usado por Ti. Também oro, Senhor, pedindo a Tua cobertura, o Teu cuidado sobre a minha vida, por isso me justifica no mundo espiritual, que nenhum levante das trevas possa tentar atrapalhar tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar. Acampa Seus anjos ao redor dessa casa, com a espada desembainhada, fazendo toda a guerra necessária, para que o Teu nome seja engrandecido, Teu nome seja adorado, e o Senhor seja exaltado neste lugar. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, estamos iniciando o ano, amém? Janeiro de 2026, é um ano de promessas, é um ano que verdadeiramente o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, e o Senhor conta com você. O tema da palavra de hoje é tempo de semear. Por um tempo a igreja parou de semear, por um tempo a igreja começou a ficar paralisada, amedrontada. Até de Jesus muitas vezes ficamos com medo de falar, nos anos que passaram, mas está vindo um novo tempo sobre as nossas vidas. Nós iremos avançar, nós iremos voltar a falar do amor de Jesus, começaremos a fazer de novo as boas novas acontecer, para que o reino continue avançando, para que as coisas continuem acontecendo da forma que o Senhor quer. Então se coloca à disposição do Senhor, não seja paralisado, simplesmente continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E nesse tempo que nós iremos iniciar, é um tempo onde a chuva ela é necessária, porque toda semeadura é necessário da chuva também. E a chuva é engraçado que ela que prepara a terra, e depois, antes da colheita, ela vem de novo para que o fruto possa ser um fruto bom. A chuva tem que vir sobre as nossas vidas, e a chuva que eu falo aqui nessa manhã é a chuva espiritual. Aquela chuva que muitas vezes nós colocamos um guarda-chuva achando que não é mais para mim, não vai acontecer mais comigo. É contigo. Se você está aqui nessa manhã, é contigo. Amém? E se tratando de um terreno normal, né?
O povo, antigamente, que vivia da agricultura, a chuva era necessária. Só que tudo tem um tempo. O tempo certo. O tempo da semeadura é no tempo certo. Deus prepara a terra para que eu e você venhamos a semear. Amém? Quem é que ganhou um feijãozinho? Todo mundo ganhou, glória a Deus. Se você não ganhou, você pegue com a irmã ali, ó. Amém? Tenho certeza absoluta que quando você entrou e você ganhou um feijão, você fez assim, ó. Vamos ver. É ou não é? É ou não é? Acho que é. Olha lá, todo mundo é. Cara, nós somos uma igreja apostólica e profética. Nós não podemos perder a nossa identidade por aquilo que falam, por aquilo que tentam colocar nas redes sociais. O que mais hoje em dia se vê é teólogos do inferno tramando contra a própria igreja, semeando a discórdia, semeando a facção, semeando a guerra, tentando tirar a minha identidade e a sua identidade, tentando acabar aquilo que por muitos anos vivemos, e que você está chegando, que você vai viver em nome de Jesus. Já semeia essa palavra sobre a sua vida. Você está chegando hoje pela primeira vez, você está sendo semeado neste lugar, e você vai dar fruto em nome de Jesus. Por muitas vezes ficamos apáticos, esquecemos anos, mistérios que o Senhor fez conosco, milagres, prodígios e maravilhas, tanta coisa vivemos no profético, e porque se levantou um Satanás numa rede social, querendo trazer discórdia, contenda, semeando as trevas sobre pessoas, nós começamos a duvidar, será se foi isso, será se não foi? Você viveu, eu vivi o profético de Deus, irmão. Esse feijão é algo para você entrar no profético nesse ano. Será um ano onde verdadeiramente o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, só que para isso nós temos que crer. Se você não crê, nada vai acontecer, mas se você crer, grandes coisas o Senhor fará. Amém? Tivemos a conferência profética, eu não falto mais em nenhuma, conversei até com os irmãos aqui, eu tinha até muita gente, às vezes fica, não falto mais em nenhuma conferência. Todas as palavras foram algo vindo dos céus, e se tinha alguma dúvida sobre a minha vida, acabou. As palavras começaram a se encaixar. Já começou o primeiro apóstolo dizendo sobre oração. Mas na nossa igreja tivemos várias palavras sobre oração. Amém. Amém, glória a Deus, porque Deus estava direcionando. E ali eu e a minha esposa cutucamos um outro. Essa parte a gente está falando com as crianças. A gente ensina, a gente caminha junto. Só que orar junto, orar como família, muitas vezes na correria da vida, vai se passando, amanhã faz, depois amanhã se levanta algo para fazer, e depois, quando vai ver, já passaram um tempo, e as coisas se perderam, e ali, isso foi restaurado. Alguns apóstolos também derramaram sobre as nossas vidas, que será um ano de restituição. As nossas vidas no Senhor será restituída, meu irmão. Grandes palavras também vieram, falando de Moisés, da sarça, do monte, das pedras, da lei, de tudo aquilo que era necessário para que venhamos a viver algo novo nesse tempo. E se o meu combustível e o teu combustível tem que ser a palavra. Isso que você está escutando aqui nada mais é do que a palavra. E é essa palavra que tem que ser o teu combustível no dia a dia. Porque se não for a palavra, nada mais pode te ajudar. Se não for o próprio Senhor, nada mais pode fazer você viver algo novo e poderoso. Igual vocês estão na mão, o feijão. Por que esse feijão? Da onde veio esse feijão? O porquê esse feijão? Eu, quando tinha 9 anos de idade para 10, enquanto eu preparava a palavra, veio à minha memória. No colégio, a tia me deu um copo, um feijão, um algodão e falou:
molha, vai molhando todo dia um pouquinho, que no tempo certo vai começar a brotar, e assim será na tua vida. Quero te desafiar, se você quiser, na liberdade, tá, irmãos? Aqui não é nada obrigatório, é na liberdade. Você chega na sua casa, pega um copinho de plástico, coloca o algodão, o feijão, molha, vai molhando até brotar. Depois que brotar, você tira uma foto e compartilha, para a honra e glória do Senhor. Só que não é só fazer esse ato. Semeia ali aquilo que você quer. Semeia ali, faz algo profético. Às vezes você vai semear ali a libertação do seu filho, que está passando por um problema de dificuldade nas drogas. Semeia ali. Às vezes você é solteiro, ainda não tem o varão perfeito, e a varoa. Semeia ali. Faz ali um ato profético, você e Deus, e deixa ali, que no tempo de Deus, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Isso pode ser uma porta de emprego, isso pode ser uma cura, isso pode ser aquilo que você precisa. O Senhor já sabe aquilo que você precisa, mas às vezes falta o quê? Uma atitude, um ato profético. Te trago na palavra, que foi falado na conferência também. Essa não veio de mim, essa revelação foi top, mas não veio de mim, através de mim, né? De mim não vem nada, através de mim. Enquanto o povo estava fugindo do Egito, se depararam diante do mar. Essa foi sensacional. Deus falou: Moisés, coloca o cajado na água. Quando ele colocou, o mar se abriu, mas o mar já estava se abrindo, porque o propósito de Deus já estava acontecendo sobre o povo. O mar não abriu daqui para lá, o mar já estava aberto ao contrário. Ali só foi o ato, tinha que fazer o ato, o ato profético. Vai, Moisés. Já abriu, só passar, porque a coisa já estava acontecendo. Às vezes a tua cura, às vezes aquilo que você precisa, você já está orando. Falta um ato profético, para que as coisas possam acontecer de uma vez por todas. Amém? E quando falamos de chuva na Bíblia, a Bíblia fala sobre duas chuvas: a Temporã e a Serôdia. Abre comigo aí em Deuteronômio 11. Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra. No seu devido tempo, o Senhor enviará a chuva à sua casa. Chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho e azeite. Então a chuva vai produzir pão na sua casa. A necessidade não vai acontecer. A chuva vai produzir pão, vai produzir aquilo que você necessita, a provisão. A chuva também vai produzir, através da semente, o vinho novo que foi pregado quinta-feira, a alegria. Você vai voltar a ser alegre de novo. As pessoas estão vindo para o culto triste. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós temos que estar alegres, meu irmão, neste lugar, felizes, porque nós estamos juntos como igreja, cultuando um Deus, e a palavra fala que aqui Ele está. Você tem que ter a noção que o Senhor está nesse lugar, meu irmão. Isso tem que ser a maior alegria, porque muitas vezes nós se alegramos para fazer uma viagem, estarmos em algum lugar com um amigo, e para vir à igreja, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. E o azeite, a unção, que a unção que você recebeu nunca venha se perder. Que aquilo que Deus derramou sobre a sua vida nunca venha a ser perdido. Que você possa ficar com os pés firmes naquele que te chamou, naquele que te levantou. A palavra de Deus diz também que um planta, outro rega, e o Senhor dá o crescimento. É Ele quem faz. De modo nem quem o que planta, nem quem o que rega tem mérito algum. Somente o Senhor pode fazer todas as coisas.
Deus falou comigo enquanto eu preparava essa palavra a respeito dos milagres, aqueles milagres gritantes, um cego voltar a enxergar, um surdo ouvir, um paralítico levantar. Sabe por que as coisas pararam de acontecer dentro das igrejas? As de verdade, né? Sabe por quê? Porque as pessoas, em vez de dar glória a Deus, o milagre acontece e eles começam a idolatrar quem usou. Um exemplo aqui, vou orar pelo Williams para nascer cabelo, irmão. Puf, nasceu cabelo no Williams. Um exemplo, brincando, tá? A glória é de Deus. Tu viu lá o Bruno orou? Irmão, o Bruno não fez nada, foi Deus quem quis fazer e usou. Ele pode usar você também. Não existe o santão, o santinho, meu irmão. Nós temos que entender quem somos e nos colocar na posição que Deus tem para nós. Simplesmente somos pessoas falhas, pecadoras, mas que um dia tivemos um encontro com Jesus, se colocamos à disposição para servir Ele, e Ele faz o que quer em nós e através de nós. Então, para que os milagres voltem a acontecer dentro das igrejas, a igreja tem que parar de ser idolatrar pessoas. Quem faz é o Senhor, quem faz é Ele. Chuva temporã. A chuva temporã é aquela que vem no final de outubro, aquela que prepara a terra. Ela prepara a terra para começar a acontecer a semeadura na terra, amolecer a terra, deixar mais fácil. Imagina no deserto, em algum lugar, no sertão, como vai plantar com o solo daquele jeito duro? Então a chuva vem e amolece. E depois, no decorrer, a chuva vem para que o fruto possa ter as vitaminas necessárias para dar um fruto bom. Por quê? Porque também nasce fruto ruim, irmão. Muitas vezes a gente olhamos, o irmão está dando fruto. Qual fruto? O bom ou o ruim? Tem dois tipos de fruto, irmãos. Mas, falando da parte espiritual, a chuva temporã foi Atos capítulo 2. A chuva temporã foi o nascimento da igreja. A chuva temporã foi o profético de Deus, onde as coisas começaram a acontecer, o vento soprou, as pessoas começaram a falar em outras línguas. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus, e ali ele começou a implantar igrejas, e as coisas começam a acontecer, e nós somos a semente daqueles que lá atrás começaram a semear, porque é de geração em geração. Por isso que você tem que pregar o evangelho para o teu filho pregar para o seu neto, para que aquela semente que foi pregada no começo, na chuva temporã, em Atos dos Apóstolos, possa continuar, e a igreja vai avançando, a igreja vai crescendo. E a chuva de primavera? E a chuva serôdia? Quando será? Quando o Senhor vir buscar a igreja. No espiritual é isso. A chuva serôdia, e eu creio que a volta de Jesus está perto. A volta do Senhor Jesus, a volta do nosso Senhor está perto. É tempo de alinhamento. Se alinhe no Senhor. Mas você é um semeador, e chegou o tempo da gente começar a semear. Semeie a palavra, semeie o amor, semeie, fale do amor de Jesus, não se cale. Em Joel 2:23, não precisa abrir, diz assim: Ele vos dará chuva temporã e medida, e fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôdia. Por quê? É geracional, é de pai para filho, é de pai para filho. A semente das boas novas não pode se perder, ela não pode ser roubada, meus amados. Então não pare de semear, avance, continue fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Tiago 5:7 também fala, Velho Testamento e Novo Testamento: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra, aguardando a chuva temporã e a serôdia. Por muitas vezes pensamos, desde a minha avó é falado da volta de Jesus.
Mas lembra que é no tempo dele? É no tempo do Senhor, não é no meu nem no teu. Nós queremos que Jesus voltasse agora. Amém. Só que o tempo é dele. Talvez ele não tenha cumprido ainda aquilo que falta. Mas os sinais estão aí para quem quiser ver. Está na palavra e os sinais estão acontecendo. Amém? Glória a Deus. E você, como um semeador, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, somente semeie. Abrem comigo aí em Mateus 13. Do 3 ao 8 diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Meus amados, é tempo de semear. Essa passagem fala que o semeador ele saiu, acabamos de ler, e as sementes caíram em vários solos, somente um deu fruto. E por muitas vezes, algumas palavras, Deus direciona, Deus, Ele fala quando Ele quer, da forma que Ele quer. Já ouvi falar que o semeador foi imprudente, e tal. Mas o que eu quero falar nessa manhã é: quem somos nós para analisar a terra? Mas por muitas vezes acontece. Tem solos, tem pessoas que nós olhamos, esse vai dar fruto. Não, o irmão ali vai dar fruto. Só que às vezes é aquela que sufoca. Parecia ser e não foi. E por muitas vezes deixamos de semear em pessoas. Ali não vai dar em nada, não quer nada com nada. Está brincando de ser no evangelho. Nós julgamos pessoas. Nós deixamos de plantar o amor de Jesus em pessoas. Nós saímos aqui, nós olhamos os moradores de rua. Muitas vezes deixamos de falar do amor de Jesus. Vai dar em nada, não quer nada com nada. Quem somos nós para julgar a terra, para julgar as pessoas? Só semeie. Se a gente semear 10 sementes e uma se converter, louvado seja o nome do Senhor. Estamos fazendo a nossa parte. Quantas pessoas você tem falado do amor de Jesus? E não é aquele algo religioso, sabe? Eu não sou religioso. Falar, às vezes, uma conversa tranquila. Jesus te ama. Jesus tem algo na sua vida. Jesus tem um propósito na sua vida. Quem lá atrás, antes de se converter, apareceu alguém e falou assim: Jesus te ama. Deus tem um propósito na sua vida. Quem já escutou? Porque teve pessoas que estavam semeando. Amém? Vamos continuar falando do amor. Falar o amor de Jesus, sem olhar a quem. Fala para o bêbado, fala para o drogado. Sabe por quê? Porque eu era um bêbado e um drogado e hoje estou aqui. Fala para as pessoas. Fala da palavra do Senhor, igreja. É tempo de semear. Muitas vezes falamos de avivamento e estamos calados daquilo que é mais precioso no reino. Muitas vezes vamos ali, vamos fazer algo para Deus e ninguém se move. É tempo de voltar a pregar as boas novas do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
As sementes estão nas suas mãos também. Você pode semear na vida do seu líder, orar por ele também. Orem por mim, em nome de Jesus, a gente precisa muito. Honre, não é honrar com presente com dinheiro não, honre com gestos, com respeito. Semeie no secreto com Deus ainda mais, busque no Senhor ainda mais, aquilo que você quer. Semeie nos seus filhos, porque por muitas vezes, acabei de falar aqui, Deus falou comigo lá na conferência, nós estamos tão atarefados, fazendo tantas coisas, esquecemos daqueles que estão do nosso lado. Você que é obreiro, semeie com compromisso. Se você levantou a mão e falou, eis-me aqui, semeie isso na sua vida. Ninguém está aqui obrigado, nós entendemos que nós servimos ao Senhor, porque nós amamos Ele, entendemos também o milagre que Ele fez em nós. Não ganhamos nada para estar aqui, mas existe uma promessa, que é a vida eterna. Então continue semeando, com amor, com excelência. Olha quantas pessoas estão aqui, eu não sei quantas vieram pela primeira vez, eu estava lá em cima. Mas continue semeando, não deixe de semear. Você, marido, oh glória, semeie na sua varoa. Vem, varoa, semeie no seu marido. Semeie. É junto, não tem competição no casamento. Glória a Deus. Meus amados, sobre semente, nós passamos acho que um mês atrás, uma situação com a Gabizinha. A gente foi comer ali no Nippon, na ZN, top. Aí estamos lá, eu, a Babinha e ela aqui. Ela terminou de comer, estava lendo a Bíblia no celular, ela. Daqui a pouco ela começa a chorar. Eu falei, está chorando por quê? Está aqui, pai. Mateus 5:22, eu falei, o que foi? O irmão que chama o irmão de idiota, vai para o inferno. Eu chamei o Gu de idiota, pai. Eu comecei a chorar, eu falei, calma, filha. Deixa eu te explicar, assim. Eu falei, se arrepende, vai lá pedir perdão. Beleza, chegou em casa, Gu, me perdoa. Oh, eu te chamei de idiota, tu não é idiota, me perdoa, eu não quero ir para o inferno. Por quê? Porque foi semeado ali nela. E ela voltou a repetir outro dia, meu irmão, ela colocou no guia profético. Quero ler a Bíblia toda, e não quero ir para o inferno porque eu chamei meu irmão de idiota. Mas é uma semente que está na vida dela, um temor. Sabe, se eu e você tivermos assim, quando pecarmos, está ótimo. Quantas vezes pecamos, falhamos, estamos vivendo como nada tivesse acontecido. Que essa semente possa voltar a brotar em nossos corações, igreja. A semente de trazer os filhos para a igreja. O Gustavo Henrique, ele veio para a igreja com 16 dias. Porque a Babinha estava ainda naqueles dias ruins, vou para a igreja com meu filho, mas não tem outro lugar melhor de estar com meu filho, senão na igreja. 16 dias, que eu coloquei aqui no bebê conforto, fiquei lá no berçário lá em cima, e lá em Santos, lá no terceiro andar, meu Deus, que lugar de berçário, né? Tinha que subir no terceiro andar para ficar na sala lá, e as mulheradas não paravam de falar, vamos pegar aí, novo convertido, tu fala mesmo, né? Quero ver o culto, filha. Vamos prestar atenção no culto, tá aí, vidradão. Gustavo lá tranquilinho, trocava ele, dava de mamar, que ele não mamava peito, era só anã. Mas estava semeando na vida do meu filho. E por muitas vezes nós vemos na igreja, não estou soltando direta para ninguém, é o que acontece em todas, tá? Deus dá a bênção e as pessoas somem. Tem gente que o filho já tem 1 ano e não voltou para a igreja. Que semente é essa? Que semente que você está gerando no seu filho? Eu apresentei o Gustavo com 49 dias no altar. Confiança tem que estar no Senhor. É aqui. Mas isso muda alguma coisa do futuro dele? Não. Só que em Provérbios diz, cria a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho. Pai não aponta o caminho.
pai, ele anda junto. No caminho é assim, ó. Tá vendo aqui? Aqui é prostituição. Se você fizer, você vai errar. Se você errar, você vai desagradar a Deus. Tá vendo aqui? Aqui é drogadição. Tá vendo aqui? É o roubo. Aqui é o assalto. Aqui é a mentira. Então você vai mostrando no caminho. Semana retrasada, sentei com os dois. Eu vim para o culto, ele, pai, estou cansado, estou meio mal. Eu falei, deixa eu falar algo para você, Gu. Tem quantos anos? 14. Você mora onde? Aqui. Amém, glória a Deus, filho. Essa opção de não ir para a igreja, você vai ter quando você não morar mais aqui. Não importa se você fizer 18, 19, 20, 21, 22. Se você morar aqui, você vai para a igreja com o pai. Porque eu semeei isso na sua vida. Você ama o pai? Amo. Então você vai ficar do lado do pai, beleza? Beleza, pai. E a Gabi de junto, tá escutando também? O zoião dela, né? Não é isso. Semear, falar, meu irmão. Porque o mundo está tentando semear na vida do meu filho, na vida do teu filho. O mundo está tentando semear só besteira. E se eu e você não abrirmos a boca e semearmos na vida dos nossos filhos, depois não adianta reclamar que deu errado. Amém? Vamos lá, a gente vai correr aqui. Sacolinha amarela. Ó, glória a Deus, a sacolinha amarela, hein? A sacolinha amarela, ela começou com um propósito. Amém? Até comentei com os boas-vindas. Ela teve um propósito inicial. Mas eu entendo que os planos do Senhor, eles são melhores do que os nossos. E a sacolinha amarela, ela vai continuar. Por quê? Porque a sacolinha amarela nada mais é do que uma semente. Sabe por quê? De junho de 2025, até esse culto, 771 pessoas passaram por aqui pela primeira vez. E eu e você ficamos olhando para aqueles que saíram. Tanta coisa vem fazendo o Senhor. E essa sacolinha amarela é uma semente. Talvez a pessoa pegou a sacolinha e nunca mais voltou. Mas na casa dela vai estar lá um bloquinho de nota, que tem dentro. A cartinha feita à mão pelos obreiros dos boas-vindas. E ela vai pegar essa cartinha, vai colocar no quiado do mudo. Aquele bloco de nota em cima da geladeira, de onde for. E ela está lá tranquilona. Só que daqui a 3 meses, ou daqui a um tempo, ou no tempo de Deus, ela vai passar por problemas, dificuldades que nós passamos também quando nós éramos do mundo, quando nós não congregávamos. E Jesus vai usar esse bloco de nota, ou essa cartinha, para fazer eles retornar. Talvez você viu pela primeira vez e pegou a sacolinha, voltou, já está na célula, está fluindo, já está avançando, e glória a Deus por isso. Já foi válido, então, cara, vamos continuar avançando, entregando a sacolinha amarela. Sabe por quê? Porque há 15 anos atrás, a filha do pastor, do meu pai, que era de outra igreja, me ligou, a mando do meu pai, vamos para a igreja? Não quero ir para a igreja não, já conheci a igreja. Vou falar o nome aqui, a igreja é tranquila, né? Tipo assim, ó. Que tá assim agora, tranquilo. Não vou não. Não, pô, é uma igreja legal. No Bola de Neve no Canal 3, vamos lá, tu vai ver, tu vai gostar. Falei, tá bom, então passa aqui que eu vou. Eu só fiquei nos recados, só nos recados. Só que no recado eu escutei. Toda sexta-feira, hoje é quarta, tá? Aqui. Mas eu escutei esse recado aqui, ó. Toda sexta-feira, Ministério Nova Vida, às 20 horas. Para quem tem problema com droga, depressão, angústia, síndrome do pânico, prostituição, adultério, todo tipo que você tiver, você vem aqui, você é o nosso convidado para ser curado. Isso aí foi em março que ela me convidou. Saí de lá, nunca mais voltei, legal, obrigado. Vamos lá no mundão, doido. Outubro de 2010, isso que eu estou falando para vocês em 2010. Outubro de 2010, fui para um baile funk na 15 de novembro chamado Via Porto. Não vou nem perguntar, quem conhece que não importa mais, né? Só estou falando da palavra. Louco, fiquei lá a noite toda usando pó e bebendo cachaça, bebendo bebida. Fui para o morro, fiquei lá em cima do morro, numa casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A casa não tinha nada, não tinha porta, não tinha teto, não tinha janela.
Era um buraco, um sol desgraçado, virado, com o nariz todo branco, louco, sentado num bloco, um monte de louco, arma, droga, bebida, tudo ali. Só conversa, um olhando para nada, olhando para o céu. Quem já usou droga sabe. Quando foi meio-dia, veio na minha mente assim, ó, sexta-feira, NV, às 20 horas. Falei, meu, hoje é sexta-feira, eu não aguento mais isso. Vou embora para minha casa. Quero ir embora. Cheguei em casa sexta-feira, não morava mais no morro, ia lá fazer as coisas erradas, mas não morava mais, morava na Vila São Jorge. Cheguei meio-dia, 1h da tarde em casa, subi para o meu quarto, fiquei fritando igual o ovo. Não conseguia dormir. 6 horas da tarde me arrumei. Desci, falei, mãe, vou para a igreja. Aí ela, triste, né? Só aprontava. E fui para a igreja. Andei o canal 3 vezes. Cadê a igreja? A igreja tinha se mudado. Lá para Padre Anchieta. Falei, meu Deus, dentro do carro. Falei, cadê a igreja? Podia ter a praia, voltava. Eu lembro que era por aqui. Cadê a igreja? Eu falei, Deus. Falei com essas palavras. Nem o Senhor me quer mais. Tá bom. Eu também mandava alguma coisinha para um primo ali na bacia do Macuca. Eu falei, já estou aqui do lado, já vou passar lá, vou pegar o dinheiro, pegar mais droga, vou continuar me drogando. Já que Deus não me quis. Xavier Pinheiro, João Guerra, Padre Anchieta. Parei no semáforo da Queluz. Ali tinha uma academia chamada Unic na época. Olhei para o céu e falei, caramba, Senhor. Estou aqui atrás do Senhor. Não aguento mais essa vida. Mas nem a igreja tem mais. Passei o semáforo. Quando eu fui olhar para a academia, bola de neve. Entrei, encontrei o pastor Tatá, que era diácono Tatá na época, me abraçou. Estou aqui depois de 15 anos pregando o evangelho para vocês. Glória a Deus. Então, semeie, continue semeando. Amém? Glória a Deus. Deus ainda continua fazendo. Mateus 13. Segundo ponto é cuidar da terra. Nós temos que cuidar da terra. Mateus 13, do 24 ao 29. Quem quiser abrir, pode abrir. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa terra em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa terra em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar o trigo também. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Até aí. Todos nós sabemos que essa passagem ela faz menção da igreja, né? Trazendo para os dias de hoje, é a igreja do Senhor. E sobre a semeadura, o que não pode faltar em nossas vidas? No cuidado da terra, é o vigiar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 12: aquele que se encontra de pé, vigie para que não caia. O que é se encontrar de pé? É se encontrar com Jesus todos os dias. Porque no primeiro dia que você deixar de se encontrar com Ele, você está fadado a cair. Então é todo dia acordou, bom dia Espírito Santo. Guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda os meus filhos. Guia mais esse dia, me conduz, me livra de todo o mal. Se encontrar com Jesus. Nós temos que vigiar em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque a função do inimigo é matar, roubar e destruir. A função do inimigo é trazer problema onde não tem. A função do inimigo é acabar com aquilo que é de Deus. E eu e você temos que entender que isso é o Senhor quem permite. E o Senhor fala para mim e para você nessa manhã:
Cuidem da terra que vocês semearam. Cuide da vida que você semeou, líderes. Cuidem das vidas que Deus confiou em vossas mãos. Porque o inimigo está no meio da igreja tentando plantar o joio. E como o joio é plantado? Quando tem brecha, quando tem margem, quando aquilo que era absoluto virou relativo. Estão tentando relativar tudo. O pecado que era pecado há 10 anos atrás não está deixando de ser pecado agora. Aquilo que era absoluto há 10 anos atrás já não é mais. Está fácil, não tem junção. Tu não consegue hoje em dia olhar para um cristão e falar, é crente ou não é. E não é por vestes, é por postura. É por postura, por educação. O crente tem que ser educado. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, tudo bem. Ninguém é empregado de ninguém. Temos que vigiar na forma que falamos com as pessoas. Temos que vigiar como lidamos com pessoas. Uma alma salva a festas nos céus, a palavra de Deus diz. E como joio, como vou identificar um joio, Bruno? Igreja grande dessa. Aqui não tem, aqui não tem joio. Joio tem sei lá de onde, outro lugar, aqui não tem. Mas eu vou trazer um contexto, de repente a gente consegue, né? Você que de repente se identifica, a oportunidade para você e para mim, todos os dias. Vou trazer alguns pontos, para você entender como o joio trabalha dentro da igreja, tentando acabar com a plantação que o Senhor plantou. Joio, insatisfação constante, nada está bom, tudo é motivo de reclamação. Joio, só reclama. Segundo, sempre questiona autoridades, mas nunca assume uma responsabilidade. Aponta os erros, mas não consegue falar, ó, o erro está aqui, mas o caminho é esse, posso fazer? É bom apontar, é bom questionar, é bom criar problema. Viu o problema? Amém. Deus deixou você ver o problema. Ore a Ele e venha com a solução. Serve em tudo, mas vive frustrado porque não é reconhecido como acha que deveria. Nem vai ser. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ninguém vai ser reconhecido por nada. Ninguém. Ai, não falam de mim, não falam o meu nome. Não me indicaram para o curso de líder. Eu vou sair da igreja, meu irmão. Eu demorei 7 anos para fazer o curso de líder e estou aqui vivo. Porque o meu foco não era fazer um curso, o meu foco é ir para a eternidade. É morar com o Senhor no céu. No tempo oportuno Ele vai levantar. Tem uns que fizeram com 1 ano, tem outros que fizeram com 2, tem outros que fizeram com 3, tem outros que fizeram com 7, e alguns vão fazer com 10. Mas é o tempo de Deus sobre a sua vida. Se isso acontecer antes, você morre. Quarto, está sempre conspirando contra a liderança, mas sempre num tom de espiritualidade. Isso é o que mais tem na internet. Pessoas falando de igrejas, sempre usando a palavra. Não, por quê? Meu irmão, vem aqui, igreja. Quem já teve experiência com Deus, não se engana com o discurso de internet. Quem teve experiência com o Senhor, quem já viveu algo poderoso com o Senhor, não se engana. Espírito Santo de Deus traz à memória, Senhor, todas as experiências, Senhor, que a tua igreja já teve contigo. E aqueles que ainda não tiveram uma experiência clara, Senhor, faz, Senhor, em nome de Jesus, para que eles não possam ser confundidos pelos falsos deuses, que a tua palavra fala que se levantariam nos últimos dias e enganariam a muitos. Em nome de Jesus. Conversas paralelas e o assunto principal sempre é a fragilidade de alguém. Esse é o joio. O joio trabalha assim. Aqui não tem. Bom? Mas se tiver, Léo, é um novo assunto para ser tratado no NV.
um novo vício. Deus falou comigo, está aqui. Eu falei, se o Léo for, eu vou falar. Se o Léo não for, eu não falo. O vício de falar de pessoas. É o novo problema do NV agora. Vai ter droga, vai ter bebida, vai ter depressão, vai ter um... O novo vício é falar de pessoas. Está gerando dopamina. As pessoas, se não se encontrarem com outras pessoas, e não falar mal de alguém, ou não falar alguma coisa de alguém, não está bom. Quer falar de alguém, sim ou não? Só tem de uma pessoa que você pode falar à vontade. Fala de Jesus. Fala do Senhor, que é a principal semente. Que essa semente vai gerar fruta a 30, 60 e a 100 por um, por onde você passar. Pega essa visão em nome de Jesus. A terceira coisa, você é um semeador, irmão. Abre comigo aí em Mateus 16:15. Diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quando entendemos quem somos e aquilo que carregamos, na terra que semearmos, gerará algo grande. Por isso, independente das circunstâncias, situações, adversidades e guerra, não devemos parar de semear, porque Deus nos levantou como semeadores da palavra dele, para que a obra seja fundada em lares, escolas, faculdades, em trabalhos, e o reino continue avançando. Então, independente quem seja, da onde seja, você foi levantado como semeador da palavra do Senhor. Então faça isso em nome de Jesus. Continue fazendo. E eu sou um fruto de uma semeadura de anos. De anos. Era muito engraçado, irmãos. Minha mãe passou semeando na minha vida durante 14 anos. Eu posso dizer que foram 14 chuvas, Serô de Iteporã. 14. Era engraçado que eu saía de casa de madrugada para descer para fazer coisa errada lá no morro onde eu morava. Na frente de casa tinha um assembleano na varanda. Toda a madrugada ele estava lá, o Edmilson, meu amigo. Chegava, e aí, nego? Ele falou, aí, varão. Senhor, e aí, varão? Assembleano. Que Deus guarde tua entrada e tua saída. Da mesma forma que tu está indo, tu volte. Aí era a palavra dele na minha vida. Descia, ficava lá até de manhã. Chegava de manhã, 8 horas da manhã em casa. Minha mãe era de uma igreja, tranquilinha, tá? Chegava em casa, na cozinha, bebe o copo d'água aí. Já estava o copo ali da oração, que ela orou com o radinho da Universal. Bebia água, ia para o quarto, ia deitar. Quando deitava, o que é isso embaixo do travesseiro? A toalhinha da Mundial, meu irmão. O desespero da mãe, é sério, cara, o desespero de uma mãe é tão grande. Onde está falando de Deus? Eu vou buscar, porque eu vou semear na vida do meu filho. Então, meu irmão, vou falar, presbiteriana, pronto, aleluia. Ela é presbiteriana lá, glória a Deus, amém. Meu pai era até tesoureiro na época, só eu não era da igreja. E ela ia lá, aí de manhã cedo ia para o culto da Universal, quando eu chegar, já passava na Mundial, pegava. É uma loucura, durante 14 anos. E no dia que os policiais invadiram minha casa, enfiaram um saco de droga na cara dela, falando que eu não ia ser nada. Teu filho não vai ser nada. A gente vai matar ou vai prender ele lá. Meu filho vai ser um trabalhador, pai de família e homem de Deus. Então não tem como fugir de uma semente, irmão. Continue semeando. Não tem como. Saia de casa o assembleano. Aí uma dúvida, por que tu fica só na madrugada aí? Eu aprendi esse versículo há 30 anos atrás, posso dizer assim, 25 anos atrás. Varão, Provérbios 8:17 diz,
Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Essa madrugada é do Senhor, varão. Vai na paz, Deus é contigo. Tô aí, ó. Encontrei esse cara na academia. Imagina, vou contar aqui, não tem nada a ver com a palavra, mas vou contar. Tem um tempo, fui treinar, tô lá na academia. Acho que eu já contei no Flame. Tô lá na academia, Rodrigo. Só Jesus para fazer isso. Estamos lá treinando. E aí, Edmilson? Ô, Brunão, como é que tá? Pai do Senhor, varão. Falei, Pai do Senhor, tá firme? Falei, tô firme. Ô, glória, blá, blá, blá. Enfim. Pô, meu irmão, vou pregar ali, tal. Eu falei, pô, também ontem lá, tô lá com os jovens da igreja, preguei uma palavra. Qual é o tema? Eu falei, então, o que é isso, varão? Compartilha comigo aí. Enfim, na academia. Tive que pregar para ele ali, né? Enfim. Daqui a pouco Deus derramou um mistério ali, entreguei algo para ele. Deus usou minha vida para entregar algo para ele. Ele começou a orar em línguas, academia. Ó, mundo levantando supino, bíceps. Meu Deus. Resumindo, daqui a pouco um cara lá do outro lado, glória a Deus. A mulher do outro lado, aleluia. Fizemos um culto na academia com a Assembleia louco. Parceiro. Falei, meu Deus, glória a Deus. O bagulho fluiu mesmo, foi uma loucura a academia. Quase convertemos até o dono. Brincadeiras à parte. A semente foi plantada. Talvez tinha 2 crentes ali, escutaram nós. Mas teve outras pessoas que escutaram também. E nenhuma semente volta vazia, irmãos. Nada que Deus faz é por acaso. Talvez ali tinha alguma moça precisando de ver como Deus trabalha. Meu, seus crentes, porque o ser humano é curioso. Quer conquistar alguém? Cria uma curiosidade nele. Só criar uma curiosidade, meu irmão. Criou uma curiosidade, as coisas acontecem. Amém? Vou voltar aqui para a palavra. Amém? Glória a Deus. Mateus 9. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Deus nos levantou para semearmos na obra dele, para dedicação, excelência, amor, e seja um influenciador, não da internet, mas do amor de Jesus Cristo. Não pare por nada, continue avançando, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la. Ele não é homem para que venha se arrepender, e nem para que minta. Então continue semeando a palavra do Senhor. Marcos 4, 31 e 32 diz assim: é como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Hoje você pode ter uma pequena semente, apenas, igual a do grão de mostarda. Mas se você semear o amor de Jesus, se você semear essa semente, independente da situação, ela gerará um grande fruto. Minha mãe, igual eu falei aqui, ela semeou há anos atrás, e hoje eu estou aqui, para a glória do Senhor. Talvez se ela tivesse largado mão, se ela tivesse escutado um tio, ou um vizinho, não tem mais jeito mesmo, tivesse aceitado a sentença, talvez eu não estaria aqui. Mas porque ela continuou semeando, clamando, orando, jejuando, pagando um preço pela minha vida, cuidando da terra. Eu estou aqui para contar a história, para a honra e glória do Senhor. Tem um texto aqui, se você for para casa com isso aqui, a chave vai mudar na sua vida. Gálatas 6, 7 até o 10, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na carne, colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, Bola de Neve São Vicente, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós somos família. Você que chegou hoje pela primeira vez, nós somos família. Nós temos que semear o que é bom. E por que esse texto, que me chama a atenção no começo desse texto? De Deus ninguém se zomba. Sabe por quê?
Porque você às vezes está fazendo um monte de coisa errada e está orando a Deus querendo coisa boa. As pessoas estão semeando facção, quer ser levantado para pregar. Por que não acontece? Porque você só faz besteira. Quer viver o propósito? Se coloca debaixo do propósito. Tem gente que quer viver o propósito, questionando o propósito. Não tem como. A única coisa que você não consegue fugir é daquilo que você plantou. Se você semeou, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher. Ah, mas eu não sabia. Deus perdoa o tempo da ignorância. Olha que oportunidade maravilhosa. É daqui em diante. Agora Deus vai colocar algo sobre a sua vida. Entendimento. A partir de hoje, semeou briga, vai colher briga. Semeou discussão, vai colher discussão. Semeou ira, vai colher ira. Semeou falsidade, vai colher falsidade. Semeou rebeldia, vai colher rebeldia. Porque Deus não volta atrás daquilo que Ele fez. Ele fez e continuará fazendo da forma que Ele falou. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Paulo estava falando esse texto para a igreja de Galícia, na cidade de Galícia, um povoado lá acho que do norte da Turquia, se não me falha a memória. Antes, ele já traz um contexto dos frutos. Os frutos da carne, Gálatas 5,19, e os frutos do Espírito, no verso 22. Os frutos da carne, lascívia, tudo que é de ruim, bebedice, prostituição, enfim, fornicação. E os frutos do Espírito, amor, longanimidade, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Temos que semear coisas boas para que venhamos colher coisas boas. Ah, ninguém é honesto comigo, mas tu é honesto com as pessoas? Quando as pessoas, você vai no mercado fazer uma compra, e a moça do caixa, trabalhando, te dá o troco errado, tu devolve o troco para ela, ou tu coloca no bolso, sai dando risada, e ela vai ter que pagar a conta trabalhando o mês todo para ganhar 1.400 conto. Se tu plantou isso, meu irmão, tu vai colher. Amanhã tu vai perder teu salário vindo do trabalho. É plantio e colheita. Não tem como fugir disso. Amém, igreja? Agora para concluir. Aleluia. Agora a semente é para você. Porque muitas vezes também semeamos nas pessoas, semeamos em vários lugares, e esquecemos de nós, não é verdade? E nós, vamos semear em nós. Por quê? Você recebeu, essa semente é sua, e você vai fazer aquele ato profético que a gente combinou no começo da palavra. E qual é o entendimento do ato profético? Um dia José do Egito, todo mundo conhece essa passagem, se não conhecer, depois procura. Ele estava preso, ele tinha uma semente, e ele colocou essa semente sobre a vida de uma pessoa, ele colocou essa semente sobre a vida do copeiro. Sabe aquele amigo que a gente, meu parceiro, estamos juntos, beleza, vamos lá. Fala para o faraó lá para mim, de mim, fala para ele, que eu estou aqui. Beleza, vou falar sim. Quando a trava virou, clac, acabou, meu irmão. Nem lembrou mais. Se passaram 2 anos, ele foi lembrado, sabe por quê? Porque houve uma necessidade dele. Teve sonho para ser interpretado. Somente ele poderia fazer isso. Então ele foi lembrado por causa disso. E por causa disso ele foi tirado. Porque ele tinha esse propósito. Mas talvez se ele tivesse confiado no Senhor, não no copeiro, as coisas tinham sido aceleradas na vida dele. Mas teve um carinha que tinha também uma semente. Só tinha uma oportunidade. E assim ele fez, irmão. Um cara da cruz olhou para outro cara da cruz. Uma semente. Ele virou e falou: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e falou: ainda hoje. Você não entendeu? Vou repetir para você entender. Senhor, lembra-te de mim. Jesus virou para ele e falou assim: ainda hoje. Eu não sei aquilo que você está precisando. Eu não sei a sua necessidade. Mas o que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta manhã é: ainda. Então eu vou falar aqui, quando eu falar ainda, a igreja fala hoje. Amém? Senhor, lembra-te de mim. Lembra do meu casamento, está difícil. Ainda vai melhorar. Senhor, lembra-te de mim. Estou desempregado. Abre uma porta de emprego. Ainda as portas irão se abrir. Senhor, lembra-te de mim. Estou solteiro há tanto tempo. Ainda Deus vai preparar alguém para você. Senhor, lembra-te de mim. Estou preso nas drogas há tanto tempo. Ainda você será liberto. Ah, meu Deus do céu. Senhor, lembra-te de mim. A minha vida ministerial, Senhor, está difícil. Eu não consigo. Me restaura. Ainda será restaurada a tua vida ministerial. Ah, Senhor, lembra-te de mim. Eu caí, depois dessa queda eu não consigo me levantar mais. Ainda hoje, ainda você será erguido para a honra e glória do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, aplauda Ele. Aplauda Ele, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para fechar, Senhor, lembra-te de mim. Eu estou com essa doença há tanto tempo. Estou com essa enfermidade há tanto tempo. Mas ainda você será curado em nome de Jesus. Aleluia. 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 É tempo de semear, amados. Só semeie. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no teu coração aquilo que Deus tem preparado. Deus fará infinitamente mais daquilo que você pode pensar ou imaginar. Simplesmente semeie. Ative o profético nesse tempo que se inicia, nesse novo ano. E Deus trará uma colheita abundante naquilo que você pôr as mãos. Quem crê, dê um glória a Deus essa manhã. Aleluia. Feche seus olhos, curva essa cabeça. O Senhor está na casa.